Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entrar no módulo 12 da apostila. Todos preparados? A gente vai aprender um pouquinho sobre o cordel. Você já ouviu falar do que é cordel? Isso, aqueles poemas que são meio cantados, eles são chamados de cordel porque antigamente eles eram pendurados em cordas. Isso, eu vou colocar um vídeo para vocês que conta um pouquinho a história do cordel. Preste atenção e daqui a pouco a gente volta, hein? Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem a mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, do hilário coisa e tal, que você achar nas bancas por apenas R$1. Eu vou ler para vocês esse cordel aqui, ó. No tempo que os bichos falavam. Sapo com muita fome foi saindo do barreiro, um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro, e o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. Macaco é bicho esperto, o jumento trabalhador. O macaco é mais alegre, o jumento mais sofredor. O jumento sofre calado, o macaco é chiador. O tatu e o timbu eram amigos demais. Tatu comia batata e o timbu, mais voraz, comia pintinhos novos e o cachorro corria atrás. O gambá e o papa-mel foram à festa um certo dia. Gambá não arranjou nada e, cheio de ironia, destampou o seu perfume e correu toda a bicharia. O galo e o carneiro foram cantar num festim. O galo cantou bonito, carneiro cantou ruim. O galo almoçou milho, carneiro comeu capim. O bem-te-vi chama chuva, anum preto é agoreiro. Quando os bichos falavam, anum era o seresteiro. E os dois só cantavam bem, tendo água no barreiro.
O pato invejava o pombo por ele ser mensageiro, e o pombo invejava o pato por nadar muito maneiro. Sempre foram bons amigos, um manzanza, outro ligeiro. O morcego era o vampiro e só de noite saía para sangrar o cavalo com a sua covardia. Sugava o sangue e voava, e na mata se escondia. Beija-flor disse para Ema: "Por que esse pescoção?" Disse a Ema: "E tu também? Com o bico de ferrão." Ela aí meteu-lhe o bico e deixou morta no chão. O ódio só foi guardado pelo cachorro e o gato, mas são menos despeitados do que o gato e o rato, e depois deram uma festa para acabar o desacato. Mas depois de muito tempo, os bichos se reuniram e os problemas de todos com calma lhe discutiram. Chegaram a um acordo e todos eles se uniram. Na festa, todos os bichos brincavam entusiasmados e o cachorro admirava da cachorra o peneirado. E já pela meia-noite, disse: "Vem cá, meu bocado." Quando a festa terminou, voltaram às atividades e muitos mais deles saíram, cheios de felicidade, e até hoje ainda vivem conservando as amizades. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho esse cordel. No primeiro estrofe, os versos falam assim, né? E o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. O que aconteceu ali? Isso, o sapo, o que ele fez? Comeu todas as formigas, muito bem. E no segundo estrofe? Faz referência ao que? A esperteza do macaco, né? E ao jumento, que é sempre muito trabalhador. Por quê? Porque o jumento está sempre carregando fardos, né? Então, ele é aquele que trabalha. E o macaco, a gente sabe, nas histórias, ele é sempre o mais esperto. Isso. No terceiro, ele fala o timbu, ou um gambá de ovelha branca. Um gambá de orelha branca, desculpa, que é um predador, né? Ele come as aves, né? Predador de pequenas aves. Por isso que ali no verso está dizendo, comia pintinhos novos. E quem que cuida dos pintinhos ali na roça? O cachorro. Isso, por isso o cachorro, a caça dele ali. Isso, no estrofe 4 fala o quê? O gambá tem fama de mal cheiroso. Por que o gambá tem fama de mal cheiroso? Isso, porque ele sempre, o que ele faz? Quando ele fica acuado, ele solta um líquido e esse líquido tem um cheiro muito forte. Por isso que as pessoas falam que ele é mal cheiroso. No quinto estrofe, o cordelista vale-se do hábito do galo de fazer o quê? Cantar de madrugada, né? Quando ele fala assim, cantou bonito em uma festa. Quanto ao cordeiro, é sabido que não é um animal dado à cantoria. Por quê? Porque o cordeiro não tem uma voz tão bonita, assim, ele não faz aquele canto, né? O som dele é outro. Isso, agora vamos para o estrofe 6, né? Bem te vi. Você viu que ele escreve assim, bem te vi, tudo junto. Ele faz referência ao quê? Ao bem te vi, ao pássaro, né? E esse cordelista, ele diz que o quê? Que o bem te vi chama chuva. Por quê? Porque acredita-se quando esse pássaro cantava, ele trazia chuva para o sertão, tá? Por isso é uma crença. E algumas aves que quando fazem barulho, as pessoas têm mania de achar que fazem o quê? Que são mau agouro, né? Que vai acontecer alguma coisa de ruim. É tudo crendice, né? Das pessoas. Isso, já no estrofe 7, o pombo é citado como mensageiro. Por quê? Porque antigamente se usava-se o pombo, né? Conforme o pombo correio, lembra? Então, que era considerado muito ligeiro. Ele voava de distâncias grandes, de um lugar para o outro, e levava as mensagens. No estrofe 8, ele vem falando do morcego e dos hábitos noturnos, né? Que ele permanece escondido durante o dia, como se ele fosse um covarde, para atacar somente à noite. No estrofe 9, o que acontece? A Ema, ela fica ofendida, né? Ela não gosta do comentário que o beija-flor faz a respeito do pescoço dela. Aí ele faz o comentário do bico e mata o pássaro. No estrofe 9, o que acontece? A Ema, ela fica ofendida, né? Ela não gosta do comentário que o beija-flor faz a respeito do pescoço dela. Aí ele faz o comentário do bico e mata o pássaro.
No 10, o cordelista vem trazendo aquela briga lendária, né, que já vem de muito tempo, que é a briga entre o cachorro e o gato. E ele mantém, né, esse conjunto de traços desses dois animais. No estrofe 11, ele faz uma comparação com as fábulas, né, que ele fala realmente que os animais eles imitam o que os seres humanos fazem. Então aqui, ó, agora que a gente já entendeu um pouquinho desse cordel, já sabe o que é cordel, né? Como foi explicado lá no vídeo, a gente vai fazer o entender o texto na página 53. Então vamos lá. Na primeira estrofe, o que aconteceu com as formigas? O que aconteceu mesmo com as formigas? Lembra que eu expliquei? Isso, qual é o verso que comprova? Aí você pega e copia o verso pra gente, tá? No 2, no quarto estrofe, por que os bichos correm do gambá? Por que eles correm do gambá mesmo? O que acontece com o gambá? Ele é considerado o quê? Isso. No 3, no sétimo estrofe, o cordelista afirma que o pombo é mensageiro. Por que ele diz que o pombo é mensageiro? Isso. E no quarto aqui, no 12º estrofe, o cachorro procura conquistar a cachorra. Como que ele faz isso? Isso, no exercício 5, os animais eles possuem algumas características, né? Eles são caracterizados por alguns adjetivos. Então, o que vocês vão fazer? A referência, vai colocar a letra lá. O sapo é o quê? Agoreiro, covarde, guloso. E o macaco? Lembra que ele fala que o macaco é o quê? Esperto. Aí vai e coloca a letrinha do macaco ali, o macaco é o B. E faz isso em todos, faz a referência conforme as características que foram usadas para eles lá no texto, não as que a gente pensa. É a respeito do texto, isso, o jumento, o timbu, o gambá, o galo, anum, pombo, pato e morcego. Depois a gente vai para o exercício 6. O que fala no 6? Assinale a alternativa correta sobre os bichos que aparecem nesse cordel. Então aqui, ó, os bichos, eles procuram ensinar uma lição de moral ao leitor. B, eles têm condutas semelhantes à do ser humano. C, contam uma história em que todos participam de uma festa. Ou D, vive em paz no mundo de imaginação. Isso, aí você marca a alternativa que você acredita que seja correta. E o 7, que é o último de hoje, os bichos reúnem-se para quê? Para se divertir, para discutirem seus problemas, para mostrarem inimizades ou se conhecer. Por que eles se juntam todos, eles se reúnem, né, na festa dos bichos? Isso, não conseguiu fazer? Deixa em branco que depois no Zoom a gente faz a correção. O Zoom de hoje não é sobre essa atividade, é sobre a atividade anterior. A de hoje a gente vai se encontrar só na semana que vem, tá bom? Então beijos a todos e qualquer dúvida no Zoom a gente tira. Beijo!